Olá, eu sei que você já não aguenta mais ouvir falar em coronavírus, mas para mim aqui é muito importante deixar muito claro que eu quero conversar com você sobre a gestão da crise além do vírus, tá certo? Nós já entendemos a gravidade, como prevenir, como evitar essa transmissão tão exponencial, mas eu quero conversar hoje com você sobre a gestão de crise. Eu acho importante eu me apresentar. Eu sou o Dr. André Chiga, eu sou médico cardiologista, sou formado pela UERJ. Atualmente eu sou diretor de um hospital filantrópico em Jacareí, sou presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos, fiz MBA em Gestão Estratégica de Negócios na USP e dou aula de Estratégias na Saúde para a Fundação Dom Cabral. E eu quero conversar com você do gerenciamento da crise muito além do vírus. Eu tenho orientado vários colegas que são donos de clínica ou diretores de hospital a como sair, sobreviver a este momento de crise e como planejar uma boa estratégia para essa fase tão complicada que a nossa saúde está vivendo. Para falar de gestão de crise, a gente precisa lembrar do planejamento estratégico. A sua clínica deve ter um, seu hospital com certeza tem um, mas além do planejamento estratégico, você precisa fazer um plano de contingência. O que nós vamos precisar fazer diferente neste momento de crise? É isso que nós vamos conversar agora. O que aconteceu na China, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e agora está acontecendo no Brasil. Como se fosse um grande tsunami, uma grande onda que passou por esses países devastando tudo. Isso para a gente é uma vantagem, que a gente já tem algum parâmetro do que vai acontecer. Óbvio que a China é um país mais populoso, a Itália é um país menor, ambos tiveram um único foco de infecção. Os Estados Unidos é um país gigante que tem agora no momento 3 grandes focos de contaminação e o Brasil também aparentemente 2, 3 focos grandes, mas já atingiu quase todos os estados do Brasil. A China, a gente já viu a curva descendente, atingiu um teto de mortes por volta de 3 mil pessoas. Na Itália esse número já ultrapassou e a gente não pode afirmar que aqui no Brasil o teto vai ser igual da China ou igual da Itália. Isso é um grande ponto para a gente começar a pensar. A primeira questão que eu quero tocar aqui é uma divisão de grupos. Para mim existe claramente 2 grupos. Um acreditando realmente que a mídia está exagerando, que usar máscara é um exagero total e que só os velhinhos vão morrer. E o outro grupo, por outro lado, achando que é o fim do mundo, que é o apocalipse. Esse segundo grupo normalmente está relacionado a pessoas que moram na Europa. Até minha irmã, que eu não falava há algum tempo, me ligou da Inglaterra preocupado. Os nossos amigos da UERJ, o nosso grupo do WhatsApp da faculdade, alguns já viram colegas morrendo, pessoas da própria equipe ficando doentes. As pessoas aqui em São Paulo, 80 quilômetros de onde eu moro, que é São José dos Campos, pessoas já estão morrendo. Esse grupo acredita fielmente que a crise já chegou e que é muito grave. O meu objetivo aqui é tentar olhar a situação um pouco mais de longe, além do vírus. É muito claro para mim que existe um grande gap, um grande distanciamento entre os números reais e os números que são notificados pelo Ministério da Saúde. Primeiro, em alguns países existe o teste rápido, que vai chegar no Brasil daqui a alguns dias, um teste que leva 3 a 10 minutos para ficar pronto. Mas o que nós estamos usando hoje é um teste que leva 7 a 10 dias para ficar pronto. E o Ministério da Saúde deixou muito claro que é para realizar esses exames apenas nos pacientes graves e, consequentemente, os pacientes que estão internados. Com isso, a gente sabe que pacientes com quadros graves estão sendo notificados e, além disso, leva uma semana para a gente ter a confirmação do resultado. Mas existem muitas pessoas que estão com quadros leves que estão aí circulando e contaminando cada vez mais pessoas. Então, óbvio que o isolamento social é uma medida muito eficiente, porque senão vai acabar sobrecarregando os serviços públicos e os serviços particulares também. Todos vocês já viram aquela curva, se muita gente procurar o hospital ao mesmo tempo, esse é um dos principais problemas, onde vai sobrecarregar, vai faltar leito nos hospitais, vão faltar leitos nas UTIs. Isso é claro e evidente que a gente precisa esticar essa curva. As pessoas vão ser contaminadas? Vão, mas a gente tem que evitar que muita gente vá ao hospital de uma vez só. Agora, voltando à analogia da onda, imagina que realmente é um tsunami. Essa onda passou pela China, passou pela Europa, passou pelos Estados Unidos, chegou no Brasil. Existe um grupo de pessoas que está em pânico, consumindo tudo que há de informação sobre o coronavírus na internet, no Face, nos grupos do WhatsApp.
Umas coisas são verdadeiras, outras não, mas a pessoa entra em pânico achando que realmente tudo vai acabar. Existe aquele grupo que nega a gravidade da situação e ainda tenta tumultuar. Cria memes, cria fake news, panelaço na janela. Eu não sou nada contra a reivindicação, mas ir reivindicar o impeachment de um governo, por exemplo, numa situação emergencial como essa, é querer desviar o foco. Isso não faz o menor sentido. E existe o terceiro grupo, que é aquele grupo que está no olho do furacão, que vai precisar tomar ação, atitude. A solução está na mão deste grupo menor. Pessoas que vão ter que reagir inteligentemente, vão ter que ver essa crise, olhar a crise de frente, vão ter que pensar, planejar e agir de uma maneira muito estratégica. A gente precisa encarar essa crise de frente. Se por um lado a crise parece uma grande onda gigante, imagina que você que tem uma clínica ou você que está dirigindo um grande hospital, você está pilotando um grande navio. Se a onda pegar o seu navio de lado, o seu barco vai tombar. Então, inevitavelmente, a gente precisa pegar a onda de frente. O navio precisa cortar a onda de frente. Como fazer isso? Primeiro, revendo o plano estratégico do seu hospital e criando um comitê de crise. Esse comitê de crise, a minha sugestão é que você tenha uma segmentação. Num comitê, numa parte estratégica e uma parte tática operacional. Você vai criar um plano de contingência, que obviamente vai levar em conta todo o seu planejamento estratégico, mas você vai ter que criar planos que vão ter que ter ações mais rápidas e emergenciais. Se você já viu um navio, não adianta o piloto frear o navio, porque ele vai levar ainda horas para estacionar. E não adianta ele simplesmente virar o manche achando que ele vai fazer uma curva radical. Não. Tudo que se tomar de decisão agora vai impactar em 3, 4, 5, 6 dias. A diferença da curva da Itália para a China provavelmente foi 1 ou 2 semanas que demoraram para tomar algumas ações. Então você que é dono do hospital, saiba que se você adiar algumas decisões hoje, uma semana de atraso nas suas decisões podem impactar no negócio e na vida das pessoas muito mais do que uma semana só. Às vezes 2, 3, 4 meses para você conseguir recuperar as perdas que vocês vão ter agora por ter adiado algumas decisões. Sun Tzu, da Arte da Guerra, já dizia 500 anos antes de Cristo: se você conhece o inimigo e conhece a ti mesmo, não precisa temer 100 batalhas. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a ti mesmo, você para cada 100 vai perder 50. Agora, se você não conhece o inimigo e nem conhece a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Então, isso é a máxima da estratégia. Você precisa conhecer a si mesmo, conhecer a sua estratégia, conhecer o seu hospital e conhecer o inimigo, conhecer a crise. Para quê? Para orientar o seu plano de ação. Existe uma ferramenta chamada 5W2H e aí você cria um plano de ação principal de contingência, talvez um plano B e talvez até um plano C. É a velha matriz SWOT. Não sei se você se lembra, de um lado tem o ambiente interno, onde depende dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, do seu próprio hospital ou da sua própria clínica. E do outro lado, o ambiente externo, que são as ameaças e as oportunidades. Então, para a gente fazer assim uma resumida nessa situação, imagine os pontos fortes que o seu hospital tem para enfrentar essa crise. Um dos principais pontos fortes é que as nossas equipes já estão treinadas e capacitadas para situações de emergência. Nós já estamos acostumados a trabalhar com protocolos, processos. Nós estamos acostumados a trabalhar com a dor, com o sofrimento e estamos acostumados a encarar a morte de frente. Coisa que se tivesse na mão de outros grupos de negócio, talvez já tivessem entrado em pânico, porque não é fácil ver pessoas morrendo e as pessoas estão morrendo na nossa frente. Então isso é um ponto forte que os hospitais têm para encarar crises desse tipo, dessa magnitude. Mas por outro lado também temos pontos fracos. E quais são os pontos fracos? Primeiro, nós temos um número limitado de leitos. A nossa equipe é limitada em número, tanto médico como enfermeiro, como profissionais de gestão, como as pessoas que fazem a limpeza dos hospitais. E se a gente tem uma demanda dobrada ou triplicada, isso é um ponto fraco, porque às vezes a gente tem dificuldade para repor e adequar a quantidade de pessoas. Nós temos um número limitado de leitos, nós temos um número limitado de UTIs, nós temos números limitados de respirador. Então essa limitação são pontos fracos do nosso próprio hospital. Normalmente a gente faz compras no hospital por série histórica. Agora, como que você vai ter que recalcular rapidamente o quanto você vai gastar a mais de luva, máscara, de equipamentos de segurança?
Isso está fora do nosso dia a dia. Isso é uma ameaça interna e é por isso que esse comitê de crise, esse comitê pode rapidamente se reestruturar. Agora, e o ambiente externo? O que nós temos de oportunidades? A gente sempre escuta falar que na crise, se você não morre, ou você cresce ou você pelo menos aprende alguma coisa. Sem dúvida eu acredito nisso, que nas crises nós temos grandes oportunidades de crescer e de aprender. As pessoas estão voltando a pensar nos propósitos mais puros da sua vida, as pessoas estão voltando para si mesmas e cuidando da própria família. Por outro lado, um lado positivo dessa história é que a mídia está realmente ajudando na divulgação da gravidade da situação. O Ministério da Saúde está orientando muito bem em relação aos riscos, em relação à importância do isolamento social. O Ministério da Saúde está nos direcionando em relação às diretrizes de diagnóstico, de notificação e também de tratamento. Então isso é um ponto positivo do ambiente externo. Essas são as oportunidades que nós temos. Em relação ao ambiente externo, que são as grandes ameaças, essas diretrizes, os números de casos, os números de mortes, as necessidades de vaga, tudo aumentam a cada minuto, a cada dia. É impossível de prever o tamanho dessa onda. Seria muito bom se a gente pudesse saber que o teto de mortes vai ser igual ao da Itália. A gente não tem como saber isso. Pode ser menor, mas pode ser muito maior. É uma ameaça totalmente externa. Esse comitê segmentado, estratégico e tático, ele vai ter que enxergar rapidamente isso. Por exemplo, nós precisamos no comitê de emergência ter claramente dividido o grupo tático e o grupo estratégico. Como medidas estratégicas, vou dar alguns exemplos aqui. Decisão de, por exemplo, fechar alguns serviços de rotina, cancelar cirurgias eletivas, abrir um pronto-socorro específico para casos respiratórios, separando o grupo de sintomáticos respiratórios da população geral que vai para um pronto-socorro normal. Fechar os serviços de rotina, por exemplo, de endoscopia e colonoscopia, que propiciaria a abertura de leitos emergenciais de uma UTI, por exemplo. Isso são questões e são decisões estratégicas. Pegar o pessoal administrativo que possa trabalhar em casa como home office também é uma decisão estratégica. E no plano tático, direcionar as recepcionistas, direcionar as enfermeiras, os técnicos das alas que foram desativadas para esse pronto-socorro respiratório, por exemplo, ou para ampliar leitos. Orientar a equipe de engenharia que um respirador pode, em casos emergenciais, ventilar 2 até 4 pacientes simultaneamente. Coisas que no momento normal a gente nunca faria, mas isso existe a possibilidade numa fase muito mais avançada, onde os números de respiradores sejam limitados, por exemplo. E ter um grupo desse operacional tático muito atento a todas as novas normas e diretrizes da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde, trazendo para o grupo estratégico já mastigadas essas informações, para facilitar na tomada de decisão e na mudança e no ajuste dos planos de contingência. Agora, eu quero falar com você sobre o intangível, que pessoas vão se contaminar, que pessoas vão morrer, isso a gente já sabe, isso está quase que inevitável, está na nossa cara. Uma taxa de 1 a 4% de mortalidade depende do público que você está medindo. Se você for fazer como alguns países que estão fazendo o exame para todos os sintomáticos, mesmo os leves, a taxa de mortalidade vai ser menor. Se você for considerar a taxa de mortalidade nos países que estão fazendo o que o Brasil está fazendo, que é só medir, só fazer o exame do Covid nos pacientes graves, a taxa de mortalidade vai ser maior. Então enxergar claramente esses números. Saber que principalmente os idosos, os imunodeprimidos e os cardiopatas vão ser os que vão ter uma mortalidade maior. Então é nesse grupo, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa focar a nossa atenção. É óbvio que o isolamento social é, num estágio inicial, imprescindível. Mas a minha pergunta é, até quando? Até quando nós vamos conseguir ficar isolados? Até quando os negócios vão poder ficar parados? Até quando? O fechamento dos comércios, o fechamento das empresas, os fechamentos das clínicas. E aí eu te pergunto, quem está fazendo essa conta? Imagina que os cardiologistas estão fechando os consultórios. Quantas pessoas pode ser que tenham infarto em casa e vão ter que ir para um pronto-socorro e vão atrasar a ida ao pronto-socorro porque sabem que vão chegar lá e o pronto-socorro vai estar cheio de casos mal definidos respiratórios? Quantas pessoas podem ficar sem receita médica ou sem monitorização da pressão e aí aumentar o caso de AVC, por exemplo? Quantas pessoas, por terem consultórios adiados, vão ter diagnósticos de câncer, por exemplo, atrasados?
Parece simples, mas simplesmente um atraso de 2, 3 semanas num diagnóstico de câncer pode mudar totalmente a sobrevida da pessoa. A pessoa pode inclusive perder a possibilidade de terapêutica. Então eu não estou aqui vindo falar que nada contra o isolamento, eu estou aqui falando que a gente precisa começar a se preocupar com o isolamento indefinido. Ninguém está falando sobre isso, eu estou entendendo que a gente está numa situação emergencial, mas esse sentimento de que as coisas estão paradas e vão ficar paradas por ninguém sabe por quanto tempo, isso é desesperador e a gente precisa pôr na ponta do lápis. Quantas pessoas vão morrer, não do coronavírus, mas por outros motivos, porque várias clínicas estão fechadas, por exemplo. Isso se chama lockdown. O lockdown indefinido é que desesperador, cria uma angústia. Empresários vão infartar por causa disso. Os países de primeiro mundo, o governo está se propondo a pagar de 70% a 90% do salário das empresas para as empresas que se comprometerem a não demitir funcionários. E no Brasil, como nós vamos fazer? Alguns bancos até estão usando isso como marketing, dizendo, olha, o seu juros vai estar congelado por 1 mês. Ou os bonzinhos dos bancos estão mandando mensagens para os clientes dizendo, olha, você tem um pouquinho mais de dinheiro aqui para pagar o seu fluxo de caixa dos seus funcionários. Será que isso é suficiente? O governo do Brasil também está colaborando, já se dispôs a colocar mais de bilhões de reais para 3 motivos principais, para a saúde, para controlar o grupo de risco, principalmente os velhinhos, e para garantir emprego. Isso eles estão preocupados também. Mas até onde isso vai? Isso já é confortável para nós que somos empresários? Para nós que temos negócio? Não, ainda está muito indefinida a situação. Como que eu estou vendo essa situação toda? As empresas fechando, os comércios fechando, as clínicas fechando, embora não seja uma recomendação do governo, as clínicas não são obrigadas a fechar, mas estão fechadas. Vai criar um cenário social, econômico terrível. Os funcionários de empresas não têm garantia do salário, os funcionários públicos por um tempo ainda têm essa garantia. E aí eu te pergunto, essa onda, esse tsunami que está passando e devastando o mundo, está pegando todo o dinheiro e levando para onde? Para um grande ralo. E que ralo é esse? O que você acha? Os bancos. Todo esse dinheiro vai para os bancos. As pessoas que estão produzindo e estão vendendo serviços e produtos vão ter as suas vendas diminuídas. E os bancos continuam recebendo cada vez mais dinheiro. Podem até criar alguma alternativa de dar algum benefício, mas o grande ralo desse dinheiro vai para os bancos. E o que é que os nossos governos podem fazer? Eu não sei, eu estou trazendo aqui para a gente discutir. Mas sem dúvida nenhuma, quem especula no momento de crise são os que vão se beneficiar, que vão ganhar esse dinheiro. Máscaras que eram vendidas a 15 centavos estão sendo vendidas a R$3. R$3, 2.000% de reajuste. Eu sei que em algumas cidades existem donos de loja e de comércio sendo presos por causa da lei do consumidor. Mas isso não é uma regra. Nós estamos sendo sujeitados a esse tipo de especulação dos empresários, que obviamente vão dizer que é a lei da demanda e da oferta, mas talvez seja um crime contra a economia e contra a humanidade. Ok, e nós? E eu? E você? Que temos a nossa clínica e que somos donos ou diretores de hospitais. Nós estamos preparados para ficar 2, 3 semanas fechados? Como uma clínica? Os médicos, as clínicas trabalham com fluxo de caixa tão confortável que possa ficar pagando funcionários por alguns meses? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. E aí precisamos pensar nisso. Não tenho a saída. Nós estamos aqui para discutir juntos. Eu tenho algumas alternativas. O que a gente pode fazer? Óbvio que o número 1 é cuidar da nossa própria saúde. Os médicos precisam trabalhar e eles não podem bancar heróis, como estão dizendo aí. Nós não somos heróis, nós somos profissionais. Então nós vamos trabalhar com equipamentos de segurança, os EPIs. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar das nossas equipes. Isso é o número 1. O número 2 é agilizar realmente esses planos de contingência. Não demore para tomar decisão, porque senão você pode pagar muito caro por isso. Home office, EAD, telemedicina, por exemplo. Quanto tempo o Conselho Federal de Medicina demorou ou adiou essa decisão que teve que fazer agora em uma semana? Isso não podia estar muito mais organizado? Podia. De qualquer maneira, se você tiver chance de fazer alguma coisa EAD, se organize, se preocupe com isso. As pessoas vão privilegiar as compras online em relação às offlines. E o que você vai fazer nesse período de quarentena?
o mercado tradicional vai parar, o mercado da saúde vai estourar, vai ser principalmente os serviços de emergência e de urgência. Isso vai ser uma grande vantagem competitiva até para os hospitais particulares que estiverem capacitados para aderir a essa nova demanda e se adequar rapidamente, obviamente sem arriscar suas equipes. Você pode estar no olho do furacão, como eu, que estou aqui perto de São Paulo, ou você pode estar sentado no sofá assistindo as informações pela TV e olhando o celular ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, são os dois grupos. O mercado pós-crise ele vai renascer, ele vai vir já em um outro patamar, como se fosse de pós-guerra mesmo, com contas atrasadas, impostos atrasados, concorrentes dando desconto e a guerra de preços vai ser absurda. E você vai estar preparado para isso? E os nossos governos estão prontos, estão pensando em como vão dar suporte para a gente? Essa quarentena precisa ser útil, então a gente precisa parar para pensar, parar para planejar, parar para estudar, estimular com que as nossas equipes usem esse tempo mais ocioso talvez para estudar e para se desenvolver. Claro que cuidar do plano espiritual, rezar, orar, ligar para os amigos, ligar para os parentes, dar uma atenção à distância. Considere para não jogar seu tempo no lixo. Aproveite esse tempo que se você consegue ficar em casa para estudar e produzir alguma coisa. Alguns serviços vão renascer de uma maneira muito mais atualizada, alguns médicos vão fugir da linha de frente, vão se esconder do vírus e vão se esconder da responsabilidade e outros vão se destacar, vão dar a cara, tanto para salvar a vida como para ajudar a organizar os serviços de saúde. O isolamento, obviamente, que precisa continuar, mas eu espero de verdade que seja por um tempo limitado. A gente precisa ter uma posição. Nós não podemos errar a mão. A gente precisa enxergar a crise além da crise. Pessoas podem morrer por causa da crise, mas não por causa da crise do vírus, às vezes. Quantas pessoas podem morrer por uma crise econômica e social? Compartilhe saúde e deixe seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço.